Fala pessoal, vamos falar novamente aqui das cartas Illuminatis. Bom, pessoal, dessa vez eu quero mostrar para vocês aqui e comentar um pouco a respeito desta carta, que é a Crop Circles, né? São círculos na colheita ou círculos de colheita. Isso é uma atualidade ainda, isso acontece constantemente. Nós vamos ver daqui a pouco um vídeo atual, uma filmagem feita por um rapaz lá na Europa, onde aconteceu mais um fato a respeito desses círculos que aparecem em plantações da noite para o dia. Em questão de segundos, são desenhos geométricos milimetricamente, meticulosamente, como que eu posso dizer, sem erros milimétricos. Não existem erros milimétricos. Quando a filmagem ela é mostrada de cima, quando o desenho é mostrado de cima, ela é perfeita, né? Esse vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês, vocês podem ver na íntegra, clicando no link que está na descrição do vídeo. Tá, uma imagem perfeita. O rapaz aí com o drone, com seu drone, com essa belíssima câmera, fez uma filmagem em 4K. E é mais um desses desenhos para se juntarem às dezenas e dezenas de vários outros desenhos geométricos, figuras, tantos outros desenhos que aparecem em plantações, não só na Europa, mas pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Então isso é uma das cartas. Opa, de novo aqui? Não, aqui. Esses desenhos também são conhecidos na minha época, quando eu pesquisava muito a respeito disso, quando eu tinha praticamente aí que 100% de crença que isso era construído, projetado, desenhado por alienígenas, né? Hoje eu tenho uma mentalidade diferente em relação a isso, tá? Mas isso daqui, esses fatos que são mostrados através das cartas Illuminatis, mostram que eles sabem disso, o que é feito, do que é feito, né? Quem faz, quem pratica. Nós, pessoas comuns, não sabemos quem é que faz essa obra-prima. Por mais que a gente acredite ou não que seja projetado, desenhado por alienígenas ou não, né, a gente tem que admitir que isso é uma obra-prima. Porque esses desenhos, né, vamos chamá-los assim, são construídos da noite, na madrugada, em questão de segundos. E as pessoas que moram ao redor não ouvem barulho, não veem, não observam luzes, nada dessas coisas. E quando elas acordam pela manhã, que por sinal elas acordam muito cedo, né, e acabam verificando que existe algo diferente na sua plantação. Isso não é um desenho pequeno, tá? Isso, pelo tamanho da plantação, a gente nota que é uma coisa grandiosa. A plantação é uma coisa grandiosa, assim também como o desenho é uma coisa grandiosa, tá? A gente vê aqui, ó, que aparentemente essa plantação que está, para quem não conhece, acha que a plantação foi cortada, mas ela não foi cortada, tá? Essa plantação essa plantação que você está vendo deitada, ela não foi cortada. Se você pesquisar a fundo, né, se você for a fundo nessas pesquisas, você vai encontrar vários estudos comentando a respeito disso, e com provas, com evidências, com fotografias de ufólogos, de quem gosta desse assunto, de quem estuda isso há muito tempo, né? Porque isso também precisa de dinheiro, e quem corre atrás disso tem que ter muita grana,
Tem que ter muito tempo, tem que ter um tempo dedicado só para isso, né? Então existem alguns ufólogos, brasileiros de revista brasileira que têm uma competência, digamos que exemplar, né? No assunto, e que mostram evidências indiscutíveis no assunto. E essa plantação que eu estava falando para vocês, que ela está deitada, ela não está cortada. Eu precisaria estudar, encontrar as fontes para mostrar para vocês que essa planta, todas essas plantas destes desenhos, dessas formas geométricas, a estrutura molecular dela, ela é modificada. É como se a estrutura molecular dela fosse queimada por dentro, porque elas estão dobradas. É como se elas fossem de plástico, né? Como se você pegasse uma planta de plástico, pegasse uma haste de ferro quente e colocasse no meio dessa planta de plástico, colocasse essa haste no meio dessa planta de plástico, no meio da planta, e dobrasse, sem cortar, somente para aquecer o plástico e dobrar. É a mesma coisa que acontece em todas essas plantações onde esses desenhos são realizados, né? Essa plantação em baixo relevo, ela não é cortada. Como eu disse, é como se a estrutura molecular dela fosse queimada, ela é modificada, certo? E a minha opinião particular em relação a isso, hoje eu tenho os dois pés atrás com relação à crença de que isso seja construído ou projetado por alienígenas, pensando pelo seguinte: bom, esses desenhos já estão sendo projetados para nós visivelmente, para que nós vejamos, e alguns entendem que isso é um sinal dado pelos alienígenas. Eu acreditava sinceramente nisso há muitos anos atrás, né? Quando eu era garoto, presenciei algumas coisas, alguns fatos que na época ninguém conseguia me explicar, e algumas pessoas levaram em consideração o que eu vi para o lado fanático religioso, de uma coisa que eu não aceitei na época e não aceito até hoje, né? Hoje, como eu disse, eu tenho os dois pés atrás em relação a isso, e tenho um posicionamento em relação a isso. Será que isso são mesmo uma obra, são obras, melhor dizendo, construída por seres alienígenas? Eu não sei. São construídas por seres humanos? Bom, se a gente for pensar pelo lado humano, eu daria a seguinte opinião: para construir esses desenhos rapidamente, modificando a estrutura molecular, seja do milho, da cana-de-açúcar, de qualquer outra plantação, os seres humanos precisariam de uma tecnologia muito desenvolvida. E eu creio que, se existe, ela é muito bem secreta. Se existe essa tecnologia capaz de fazer isso, né, e vários outros desenhos grandiosos, muito mais complexos do que este que você está vendo aí, precisa realmente, se a gente for pensar na condição de que humanos constroem isso, esses humanos têm uma tecnologia, entre aspas, de outro planeta. Agora, a gente não pode afirmar, e hoje o meu posicionamento em relação a isso que não são de alienígenas, porque se eles quisessem entrar em contato conosco, qual seria a vergonha, né, ou algo do tipo, em entrar em um contato psíquico conosco, é um contato mental,
Quer dizer, por vários anos, por vários séculos, isso vem se estendendo ao longo dos anos, né? E isso não para. Então, muitos ufólogos dizem que eles estão tentando entrar em contato conosco. Certo, mas espera aí, se eles possuem uma tecnologia muito superior à dos seres humanos, inclusive com poderes mentais de se comunicarem mentalmente com a gente, por que eles não se comunicam mentalmente conosco? Já que eles, segundo esses estudiosos, acreditam nisso, por que eles não fazem isso? Então este foi um dos vários motivos que me levou a acreditar, a me colocar numa condição lá para trás, com os dois pés, né, juntos lá para trás, na condição em pensar que isso não é construído por alienígenas. Porque se eles são desenvolvidos, penso eu, se eu fosse desenvolvido como um alienígena, se eu fosse um alienígena e tentaria acordar os seres humanos para algo tenebroso que a humanidade está caminhando, e eu tendo esse poder mental de conversar com as pessoas, eu faria isso da melhor forma que um alienígena supostamente teria as suas condições tecnológicas para se comunicar com qualquer outra raça. Então, por isso que eu falo, você tem a sua opinião, todos têm as suas opiniões, mas o meu posicionamento em relação a esses círculos ingleses, né, esses círculos que são desenhados em campos, eu tenho essa seguinte opinião. Eu não estou forçando a você a pensar que nem eu, não estou forçando a você a pensar a nada disso. Se são alienígenas, se são seres humanos. O fato é, e é verdade, a gente tem que dizer isso, a gente tem que concordar com a verdade. O fato de eu acreditar em Cristo, o fato de eu acreditar em Deus, o fato de eu acreditar no arrebatamento e que Ele vai voltar, não me dá nenhuma condição, né, de afirmar que isso é uma coisa alienígena ou de que isso é uma coisa promovida por seres humanos. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que mostrar essas coisas. E nós temos que parar para pensar quem é que faz essas coisas. Como que essas coisas são construídas da noite, na madrugada, no piscar de olhos, sem que qualquer pessoa perceba nem sequer um ruído, nem sequer um sinal de iluminação, nada. Então, diante dos fatos, por mais que nós somos defensores da crença em Cristo, em Deus, num Deus vivo, num Deus de amor, nós temos que olhar diante desses fatos, porque eles estão aí diante de nós. E nós não podemos fazer vista grossa para essas coisas. Ah, será que são demônios? Como assim? Como é que demônios podem fazer esses sinais? É uma suposição, pode ser. Afinal de contas, ninguém conhece demônio. Eu não conheço demônio, eu nunca vi um demônio. Eu não posso afirmar se ele é espiritual, se ele é material, ou se ele pode entrar nas duas condições, espiritual e material. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que sim. A palavra de Deus diz que sim, que ele tanto existe na forma espiritual e tanto existiu na forma material. O próprio livro de Gênesis, né, e os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, nos afirma que isso é possível. Que existiu lá no passado. Se existiu no passado, por que não pode existir hoje? Será que essas luzes que a gente observa nos céus, será que são seres de outros planetas?
Ou será que são demônios? Ou será que são obras da engenharia humana? Uma obra altamente tecnológica, né? Como por exemplo a que existe na Área 51, em vários outros lugares do mundo, como alguns lugares da Rússia também, existe uma base como a base 51 dos Estados Unidos, existe uma base semelhantemente na Rússia. Como que nós podemos afirmar isso? Não podemos. É simples assim. Mas também não podemos, como eu disse para vocês, não podemos fazer vista grossa diante desses fatos, né? E lembrando, voltando lá no começo do vídeo, os Illuminati sabem disso. A maçonaria sabe disso. O alto grau da maçonaria sabe quem faz isso. Porque todas essas cartas foram planejadas meticulosamente por eles. Todas essas cartas aqui, elas têm um objetivo. Muitas delas já se cumpriram, como eu disse, outras estão se cumprindo e muitas outras virão a ser cumpridas no futuro, né? Então, por exemplo, essa carta aqui, Crop Circles, isso aqui não é somente um jogo, não é somente uma mera ilustração, tá? Isso aqui tem um sentido, tem um significado. Para nós, para muita gente, isso daqui é uma besteira. Não significa nada. Mas para quem conhece a palavra de Deus, isso aqui significa alguma coisa. Significa alguma coisa. De mal, de ruim, alguma coisa significa. E nós não podemos fazer vista grossa para isso. Beleza, pessoal? Então tá aí essa minha opinião hoje em relação a isso. Não acredito que isso seja formado, desenhado por alienígenas, né? Até mesmo porque se existe uma suposição de que eles são altamente tecnológicos, inclusive com poderes mentais, já o teriam feito isso conosco há muito tempo. Ah, mas existe uma lei da Confederação Galáctica. Aí vem aqueles, né? Não sei de onde eles tiram essas ideias. Confederação Galáctica, que existe leis na galáxia que eles não podem interferir nas decisões da Terra. Bom, eles não podem interferir nas decisões da Terra, mas o ser humano pode acabar com o planeta e talvez destruir, né, com o acelerador de partículas do cérebro, pode destruir todo o universo. Não é estranho? Então, esses camaradas que dizem aí que existe uma lei na galáxia, como é que pode isso? Então é permitido entre eles, se a humanidade decidir destruir o planeta, tudo bem, para nós tudo bem, que todos sejamos destruídos conforme as leis dos humanos que vivem no planeta Terra. É um absurdo pensar dessa maneira, extremamente absurdo. Então tá aí, pessoal, reflitam sobre o assunto, é importante refletir sobre o assunto, beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.